Paralisando a fé. Quero que os irmãos abram comigo as suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 11. Louvado seja Deus. Hebreus, capítulo 11. Aleluia, louvado seja Deus. Como eu falei para os irmãos há pouco, quando nós chegamos aqui, o pastor Diógenes nos deu uma notícia bem empolgante. E provavelmente ele estará conosco mês que vem. Mês que vem, ele disse que estará fazendo um esforço para estar aqui conosco. Isso alegra muito nosso coração, né? Louvado seja Deus. Pelo menos, né? Espero que os irmãos não percam, né? Se for confirmado que o dia que ele vai estar aqui, o horário que ele vai estar aqui, que assim também algumas dúvidas são tiradas. Né? Mas como assim? O irmão não é pastor? Não tem pastor? Não, nós temos um pastor. Só que ele nos instrui à distância. Né? Isso será uma dúvida tirada também, que os irmãos possam tirar comigo. Os irmãos que acharam, digam amém. Hebreus capítulo 11, foi isso que eu disse? Vamos ler um pouquinho. Um pouquinho não quer dizer um bom tanto, tá? Podemos ler? Amém. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela, os antigos alcançaram testemunho, é isso? Alcançaram testemunho. Tudo bem. Alcançaram um testemunho. Vamos continuar. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou um testemunho que era justo. E Deus deu testemunho dos seus dons. E por elas, depois de morto, ainda fala. A fé fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. E não foi encontrado, porque Deus o transladara para si. É isso? Porque Deus o transladara, visto que antes da sua transladação, alcançou um testemunho de que tinha agradado a Deus. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é recompensador ou galardoador, como está em algumas Bíblias, dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, com a qual condenou o mundo e foi feito o herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Mas tenha atenção nisso, irmão. A fé é o fundamento das coisas que não se veem. Mas quem tem fé vê essas coisas e crê nessas coisas e toma uma atitude, faz uma ação antes que isso venha acontecer. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber onde ia. Versículo 9. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice construtor é Deus. Pela fé também, a mesma Sara concebeu teve a virtude de conceber e deu à luz, fora da idade, porque teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também, de e esse já amortecido, descenderam tantos, e a multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que há na praia do mar. 13. Todos esses morreram na fé sem terem recebido a promessa, mas vendo-as de longe, e crendo-as, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos em terra estranha. Porque os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela pátria de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus se não envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou
uma cidade. Pela fé Abraão ofereceu a Isaac, como foi provado, sim. Aquele que recebeu as promessas ofereceu o unigênito, sendo-lhe dito: em Isaac será chamada sua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, e daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé Isaac abençoou a Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou os filhos. 22. Pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída do povo de Israel. 23. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses. Versículo 24. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes o maltrato com o povo de Deus. Amém? Amém? Vamos inclinar nossa cabeça enquanto nós temos uma palavra de oração. Querido Deus e Pai Celestial, Deus de amor, de graça e misericórdia, Deus de bondade, Senhor, que nesta hora o Teu Santo Espírito possa vir sobre o Teu inútil servo, Senhor, e possa tirá-lo de cena para que seja revelado aquilo que está no vaso, não o vaso em si, Senhor. Não há dignidade diante de qualquer um de nós de tomar esta palavra, de estar aqui atrás, estar como representantes do Senhor, mas esta fosse a Tua vontade, que nós fôssemos revelados e tomássemos a nossa posição e pudéssemos enxergar qual seria a nossa vocação para assim, Senhor, sermos filhos obedientes e filhos responsáveis pelas coisas do Pai. Querido Deus, ajuda-me nesta hora a ter clareza de expressão e que cada um aqui que está em sinceridade verá, Senhor, a Tua palavra sendo manifestada. Cada um daqueles que está aqui, Senhor, com sinceridade em seu coração, que possam ver isso. Aqueles que Tu escolheste para ver essas coisas. Querido Deus, ajuda-me de alguma maneira para que Cristo se faça presente na vida dessas pessoas, que eles possam ir além de religião, Pai, mas ter uma verdadeira comunhão contigo, que é o que vai fazer que eles se tornem filhos e filhas de Deus, obedientes e fiéis a Ti e responsáveis. Ajuda-me nesta noite e a cada um dos Seus filhos, em nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém? Vamos cantar? Sublime graça do Senhor, que a mundo infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém? Amém. Amém, meus irmãos. Vamos dar início aqui então. Como eu falei aqui no princípio, eu queria falar um pouquinho desse assunto com os irmãos. Dentro deste assunto, nós teremos alguma coisa relacionada à ceia do Senhor. Teremos alguma coisa relacionada à dignidade. Teremos algumas coisas relacionadas à posição, à fé, tá? E que isso possa ajudar aí os irmãos. Bom, nós lemos aqui na Escritura, é chamado de a galeria da fé, né? Ali onde ficou registrado as ações e as reações daquelas pessoas que viveram a sua vida olhando para o invisível. E olhando para aquilo que era invisível, eles confessaram ser estrangeiros e peregrinos em uma terra estranha. Porque eles olhavam para algo que não se pode ver com o olho natural. Eles andavam por fé. Então eles estavam andando, confessando que eram estrangeiros e peregrinos em uma terra estranha. E como disse a Escritura, Abraão estava olhando para uma cidade cujo o artífice e construtor é Deus. Mas ele via essa cidade? Ele via essa cidade? Ele podia provar isso naturalmente para as pessoas? Não, ele não podia. Deus não deu nenhum mapa para ele. Ele falou: você vai sair por aqui, sair andando aqui, e eu vou te levar em uma cidade. E ele saiu procurando essa cidade. E ele não alcançou. A Bíblia diz que eles não alcançaram, para que eles não fossem aperfeiçoados sem nós.
Mas olhando de longe, eles afirmaram, eles se apegaram a isso. Então os filhos de Deus, esses filhos, esses homens do passado, eles estavam olhando para algo que as pessoas não conseguiam ver. E as pessoas que não têm fé, não conseguem ver aquilo que os filhos de Deus estão olhando. As pessoas, as religiões, o mundo em si, eles estão olhando para algo. E os filhos de Deus também estão olhando para algo. Só que os filhos de Deus, pela fé, conseguem enxergar e fazer disso uma coisa firme, um verdadeiro fundamento. Então, o que acontece? Você pode até falar disso para alguém. Você pode falar disso para alguma pessoa. E você fala, isso está ali. E a pessoa olha e diz, não tem nada ali. Mas você sabe que tem ali. Só que você não consegue provar isso de maneira natural. Os filhos de Deus estão olhando para isso pela fé. Então você precisa ter fé para ver o que Deus quer que você veja. E não apenas fé para olhar para aquilo que você quer ver. Deus quer que você olhe para algo. Deus quer que você tenha fé para olhar para aquilo que Ele quer que você veja. E Deus não te dá fé para olhar para aquilo que você mesmo quer olhar. Não é o que você quer olhar. É o que Deus quer que você olhe. Espero que está sendo... Vou tentar falar o mais devagar possível. Para que os irmãos possam entender isso. Na mensagem... Porque Clame fala, com a mensagem que o irmão Brana pregou, e o irmão Brian Kossur que usou essa escritura para explicar um pouco sobre isso. Ele disse, veja, Ló teve fé para ver o encanto da cidade. Ah, que cidade bonita, eu vou morar lá. Olha que cidade bonita, olha lá, eles cantam bem lá, né? As pessoas são assim lá, ou seja, lá ninguém proíbe nada, lá você pode fazer o que você quiser, eu vou para lá, olha que cidade encantadora. Então o que é isso? Ele teve que ter fé para olhar para isso. Ló teve fé para ver o encanto da cidade, mas ele não teve fé suficiente para ver o fogo que destruiria aquela cidade. Ele teve fé para ver que a coisa era boa, mas ele não teve fé para ver o que viria depois. Então ele apenas ficou com a parte boa. E o que acontece com as pessoas é isso. Eles têm fé para ver que o negócio vai dar certo. Oh, que negócio bom que eu estou fazendo. Olha só que coisa boa que eu estou fazendo. Olha que negócio bom. Olha como é bonito. Olha o encanto. Mas você não tem fé para ver que aquilo vai ser queimado, que aquilo vai ser destruído. Sabe por que você não tem fé para ver aquilo? Porque você não tem fé na palavra. Porque a palavra disse que algo vai acontecer. Então você olha para aquilo e você já tem aquilo como fundamento. A palavra disse assim? Amém. Ah, mas olha, como disse o irmão, né? Mas Jesus já veio. Olha como as coisas estão. Jesus vai vir. Ele não tem fé para ver. Ele não tem fé para ver que o que está acontecendo está precedendo a vinda dele. Outros estão esperando uma vinda. Quando a presença está aqui, a coisa está bem diante do nariz dele. Ele não está vendo aquilo. Ele não tem fé para ver aquilo. Então veja. Então o irmão Bruno disse, ele tinha fé suficiente para ver o encanto da cidade. Mas ele não tinha fé suficiente para ver o fogo que destruiria tal encanto. Não me estranharia ver as mulheres hoje em dia que querem ser populares e agir como o resto das mulheres do mundo. Elas conseguem ver uma possibilidade de serem mais bonitas por meio da pintura, elas conseguem ver uma mulher mais atraente, mais bonita, por meio de uma melhor aparência. Mas uma mulher mais jovem, cortando seu cabelo, pintando seus olhos, seu rosto, mas eu acho estranho que isso não tenha paralisado a sua fé, para saber que a Bíblia diz que uma mulher, que a Bíblia diz que uma mulher desonesta, que isso, quem faz isso é uma mulher desonesta. É que uma mulher que põe roupa pertencente a um homem, isso é uma abominação diante de Deus. Como essas calças colantes, esportes,
e tudo mais, e shorts como elas estão usando, isso se tornou tão comum que as pessoas as fazem por rotina. Eu escrevi uma coisa aqui. Então eu estranharia se elas não tivessem paralisado primeiro a sua fé. Você vê? Você está entendendo? Antes que você faça qualquer coisa desse tipo, você tem que ter a sua fé primeiro paralisada. Porque se você tem fé na palavra de Deus, como que você vai fazer isso se você não paralisar a sua fé primeiro? Você precisa rejeitar a sua fé, paralisá-la, para que você possa fazer essas coisas. Isso aqui é apenas um exemplo do irmão Branco. Apenas um exemplo que eu estou dando. Veja, ele diz, então você tem que paralisar a sua fé primeiro. Porque na Bíblia está escrito essas coisas. E você tem que ter fé no quê? E a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. A partir do momento que você ouviu aquilo, e tem muitas pessoas que dizem, não, mas você tem que entender. Existem 2 ou 3 fases até que aquilo se torne uma realidade na vida de alguém. Você acha que quando Jesus disse assim, aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem parte comigo, era uma coisa espiritual, certo? Amém? Digam amém. 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 Era algo espiritual. Ele estava usando uma coisa natural. Pedro estava espiritualmente preparado para compreender aquilo? Ou ele ainda era muito carnal para entender aquilo? Ele era muito carnal para entender aquilo. Ele não entendeu aquilo. Ou você acha que Pedro entendeu? Não, ele não entendeu. Quando Jesus disse, aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Hoje nós sabemos o que é isso. Pela graça de Deus nós sabemos. Mas Pedro não sabia. E quando Jesus falou aquilo, foi uma coisa tão dura para as pessoas, que elas viraram as costas e se foram. Enquanto os milagres estavam acontecendo, glória a Deus, aleluia. Enquanto coisas maravilhosas estavam dizendo, glória a Deus, aleluia. E coisas que eles podiam fazer, e coisas assim, dons, essas coisas que a denominação está presa. Mas quando a palavra veio ali, eles não conseguiram compreender aquilo, foi muito difícil para eles, viraram as costas e saíram. E Jesus disse, eles disseram, nossa, adorei esse discurso, quem pode ouvir isso? Nós tivemos experiência aqui denominacionais, ouviu acho que nem 5 minutos, o copo já estava cheio e lá se foi, né? Se encheu rapidamente. Então, Pedro não entendeu. Mas quando Jesus perguntou assim, quereis vós ir também? Em outras palavras, se vocês não entenderam como eles não entenderam, vira as costas e vai embora. Vocês querem ir também? Sabe o que Pedro falou? Para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras da vida eterna. Então o primeiro passo, ele não saiu compreendendo todas as coisas, mas ele aceitou aquilo que era a verdade. Talvez você não compreenda, mas se você viu isso escrito, diga amém para isso. Ainda que você não compreenda isso, diga amém para isso, porque isso é a palavra de Deus. Se você disser amém para isso, o próximo passo é o quê? A compreensão. Porque no dia da ceia, e muitas outras vezes, quando ele aceitou aquilo que era a palavra de Deus, e só Jesus tinha as palavras da vida eterna, ou você acha que o ministério de irmão Brano é ministério de irmão Brano? Você acha que o irmão Brano é o Elias? Os ulicistas estão aí pensando que é a mensagem do irmão Brano, né? É a mensagem de Elias. É o próprio Deus. Era o próprio Deus falando em Jesus. Foi através do profeta que o próprio Deus falou. E veja, não somos nós falando aqui também. Nós somos como o microfone. O ministério não é de Deus? Então a palavra é de Deus. Se você não entende, diga amém para isso. Até que você possa ter a compreensão primeiro. Os irmãos estão pegando isso aqui? Amém. Os irmãos estão compreendendo? Então tá, então isso é um tipo. Depois que você viu isso, você vai perseverar nisso agora. Porque depois que você passar por esses rudimentos, é aí que Deus vai provar a sua fé. Às vezes você pensa que está sendo provado. Aí Paulo disse, não veio sobre você senão tentação carnal. Coisinha que, olha, sinceramente, é para os que estão em rudimentos. Eu falei isso aqui uma vez, eu volto a falar, nós não estamos pregando legalismo aqui. E nem liberalismo, nós queremos o centro. Então, eu não devo me privar de nada do que o profeta falou, por quê? Porque nós queremos tratar de tudo que ele trouxe.
Da mesma maneira, se ele falou que Jesus não era Deus, que Jesus era Deus, e nós dissemos que amém. Quando ele disse que Jesus não era Deus, nós dissemos amém, porque era a palavra. Quando ele falou sobre o legalismo, o liberalismo, nós dissemos amém para tudo isso. Nós vamos falar sobre todos esses assuntos. Sobre tudo isso. Até que o Espírito de Deus saiba o quão maduros os irmãos estejam para passar dos rudimentos. Nós não queremos falar sobre rudimentos. Mas é uma coisa que precisa ser tratada. Amém? De fugir dessas coisas. É o que o profeta ensinou e nós temos que falar disso. Amém? Então tá, você viu aí, então o que você deve fazer primeiro? Antes de você fazer essas coisas, primeiro você tem que paralisar a sua fé. Você nunca vai fazer essas coisas se você estiver na fé. E se você perceber que a sua fé foi paralisada, não se esconda, não se oprima. Levante a cabeça e diga: Senhor, eu paralisei minha fé, mas eu estou aqui, eu quero desparalisar essa fé. Nós pregamos aqui sobre a amnésia. Agora tem pessoas querendo mudar a natureza das coisas. Isso não acontece. Não se muda a natureza de nenhuma semente. Se a semente é arroz, vai produzir arroz. Não tem que transformar uma semente de arroz em feijão. Não tem que transformar um peixe em um pássaro. Lembre-se que aquela águiazinha que caiu ali, nós falamos sobre isso aqui, Deus não transformou um frango em uma águia. Ela já era uma águia, ela só foi descobrir isso depois. Ela só foi descobrir isso depois. Amém? Tudo bem. Eu li aqui sobre a mensagem. Qual era o nome da mensagem que eu li? Prisioneiro de Cristo. Aqui é uma outra mensagem do irmão Brano. Prisioneiro de Cristo. Ele diz: o Espírito Santo muitas vezes nos deixa seguir adiante e testa a nossa fé. O Espírito Santo muitas vezes nos deixa seguir adiante com o que estamos fazendo e testa a nossa fé. Ah, não, Deus não testa ninguém, Deus não prova ninguém. A Escritura não contradiz a Escritura. Talvez você tenha compreendido isso errado. Ele prova a fé, ele prova aqueles que são seus filhos. Qual que é a prova de Deus? É a correção de Deus. Vamos ver isso? Isso está... Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreus, no capítulo 12. Amém? Glória a Deus. Hebreus capítulo 12. Eu não queria ter me estendido muito, mas daqui para frente eu vou apenas ler as notas. Hebreus 12. Será que é isso mesmo? Vamos ver se é isso. Hebreus 12, do 6, 7 e 8. Como está na sua Bíblia, irmão Micaís? Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Oh, glória a Deus. É para a disciplina que perseverais. Deus nos trata como filhos, pois que o filho há que o pai não corrija, mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Amém. Glória a Deus. Vamos ver se é até aqui mesmo? É até aqui. Tudo bem. A sua tradução qual que é? Também da revista atualizada. Atualizado? Não é corrigido, não. A minha é corrigida, vocês não levam a mão, não, tá? Vai mudar um pouquinho ali da do irmão. Veja. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se você suporta a correção, então Deus te trata como filho. Porque qual filho que o pai não corrige? Qual é o filho que o pai não corrige? Mas se você está sem disciplina, sem correção, da qual todos os filhos são participantes, sois então bastardos e não filhos. Em outras palavras, se um pai não corrige o filho, é porque esse pai não o ama. Ô pai, olha aí, quem é esse menino aqui? Esse menino é seu filho? Sim, é meu filho.
que aconteceu? Tacou pedra lá na minha casa lá. Ah, e daí? E daí? Não, se você não corrigir, não vai nada. Deixa. É assim que o pai faz? Lógico que não. Vem cá, rapaz. Que negócio é esse? Vai ficar tacando pedra na casa dos outros aí? Você vai ficar falando isso e aquilo? Está errado. Nossa, mas você foi tão mal com o garoto. Cala sua boca. Cuida do seu filho. O meu filho cuida dele. Você cuida do seu. Deus cuida dos seus filhos. Se você não é, você está sem correção? Você está fazendo coisa errada e Deus não está falando para você o que está errado? Você é filho? Você está sem correção, você é bastardo. E se depois que o pai corrige, você diz que ama seu pai, e você vive em desobediência a ele? Que filho é esse, meu irmão? Não. Se não é assim no natural. Vocês estão captando isso? Isso não está sendo muito duro. Então veja. Além do que, no versículo 9, nós tivemos os nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem. E nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Você respondia a sua mãe e achava que isso era certo? Bom, na situação que nós vivemos hoje, nessa sociedade, o filho bate no pai, bate na mãe e está tudo bem. Por que está tudo bem? Porque a sociedade levou a fazer isso. Mas antigamente não era assim. Vamos tratar aqui um pouquinho do tempo do irmão Wilson. O irmão Wilson deve lembrar disso. O senhor lembra, seu Wilson, que quando o pai estava falando alguma coisa, seja na mesa, seja qualquer pessoa, se a pessoa passasse perto, falasse alguma coisa ou interrompesse a conversa, não era preciso pegar um cabo de alguma coisa não. O pai só dava uma olhada assim, ó. Puxa, o menino já falava o quê? Meu Deus do céu, arrumei problema para a cabeça. Meu pai olhou meio torto para mim. Ele já sabia que tinha feito que não devia. Não precisava falar muito não. Ah, os irmãos aqui passaram por isso, né? O irmão Jonas, o irmão Miquel. Hã? Pode falar, irmão. Passou ou não passou? O pai era bravo, não era? Coisa triste, hein? É, irmão. Hoje não tem. Hoje não tem. Então, mas se fosse da maneira correta, fala assim, nós éramos sujeitos aos nossos pais humanos, não é? E nós o reverenciávamos. Ô pai, ô mãe, bença pai, bença mãe. Deus te abençoe, meu filho, Deus te abençoe. Hoje não. E aí, velho? Olha o respeito, você. O velho tá aí? A velha? Cadê a velha? A velha tá aí? Irmão, perdeu o respeito. Perdeu aquela reverência. Diz que reverenciava. Não reverenciava. Se você reverenciava o seu pai, a sua mãe, quanto mais você deve obedecer ao Pai dos Espíritos para viver, o Pai da sua alma para viver. Não é muito mais. E o que ele faz a mais do que a sua mãe e o seu pai pode fazer por você? Sua mãe poderia dar a vida por você, mas não poderia restituí-la. Sua mãe pode ter cuidado de você a vida toda, mas não te dá vida eterna. Olha o que ele fez. Olha o que ele é para você. Você precisa amá-lo corretamente. Se você aceita qualquer outra coisa além da palavra dele, isso é reverência? Não, isso é um desrespeito para ele. Se você toma uma palavra de uma denominação, de um sistema, de um pastor fulano de tal, e deixa a palavra do Pai dos Espíritos de lado, isso é reverência? De jeito nenhum, isso não é reverência. Os irmãos estão entendendo? E a própria palavra de Deus diz assim, meus irmãos, ainda que uma mãe se esqueça do filho, porém eu não. Oh, meu irmão, não existe amor maior do que esse. Não existe amor maior do que esse. Estou acabando, amém? Então tá, vamos aqui. Nós lemos isso aqui, os irmãos compreenderam. O irmão Brana na mensagem, esteja certo de Deus, de 1000 não sei quanto, não lembro a data. Eu sei que é de 1000 não sei quanto para lá. Ele diz assim: quando você tem feito tudo o que sabe que deve fazer, quando você preencheu cada requisito que Deus requer de você, então é só aí que a fé vai tomar conta. É sobre isso que a fé vem. Se você tem contado os requisitos que Deus requeria de você, aí então é quando Deus, às vezes, prova a sua fé. Então preste atenção, meus irmãos.
Você realmente vai ter a sua fé provada quando você preencher esses requisitos. Se você não chegou a preencher esses requisitos, que fé que você tem? Você não tem fé. A pessoa pode ser igrejeira. A pessoa pode não perder culto. A pessoa pode fazer tudo certinho, ajudar o próximo. Como disse aqui, eu não faço mal para ninguém. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Eu dou a cesta básica. Eu tiro do meu lá para dar para o outro. Foi isso que Deus pediu para você? Foi isso que Deus pediu para você? Se justificar através dessas coisinhas? Não é através disso, por quê? Eu falei para o irmão aqui. Porque você vai no centro de macumba lá e eles veem que você está com fome e eles te dão comida. Mas fala, rapaz, que esse homem é homem de fé. Então esse aí é servo de Deus. Por que te deu comida? Por que te ajudou? Não estou falando que você não deve fazer isso, estou falando que você não deve se justificar com isso. Então veja, quando você preencher esses requisitos, quais são esses requisitos? Pega a mensagem da hora. Veja lá o que o profeta disse. Vê o que ele falou para as mulheres, vê o que ele falou para os homens. E não olhe para o profeta, não olhe para o homem. Senão daqui a pouco você vai estar falando igual alguns aí, porque ficaram com o seu ego ferido e falaram, mas ele também era um homem, ele podia ter errado. Ô irmão, em sua doutrina ele nunca voltou nessas coisas. E se isso é apenas usos e costumes, ele levou isso tão ao pé da letra, mas não é porque ele queria levar, não. É porque ele estava sendo incentivado pelo Espírito de Deus a fazer aquilo. É usos e costumes, não é doutrina. Não é, mas Deus tratou disso. Deus mostrou e falou sobre isso. Então, o que acontece? Quando você sabe que isso não tem nada a ver com salvação, o que você faz? Você leva para o liberalismo, porque você não entendeu quem que tratou. Você não entendeu quem é aquele que faz essas coisas. Você precisa saber que é ele que faz. E se ele tratou desse assunto através da sua presença, você tem que tratar disso também. Está vendo? Bom, estou terminando aqui, meus irmãos. Ele diz assim, se você tem preenchido esses requisitos e tem pontuado a eles, então é aí que a sua fé começará a ser provada. Então veja, Deus às vezes faz isso. Ele prova a sua fé, agora preste atenção nisso, para ver que tipo de ação, que tipo de reação você terá na sua ação. Ele é muito bom nisso. Isso ele faz apenas para provar se você crê e para provar que se você apenas pensa que crê. Ele faz isso muitas vezes. Uma coisa é você crer. E Deus te ama tanto que Ele mostra para você que você apenas pensa que crê. Você apenas pensa que crê. Isso é para te deixar para baixo? Não! É para mostrar para você, porque tem muitas pessoas dizendo, eu creio, eu creio. E você olha para elas e fala, não, irmão, irmã, você pensa que crê. Eles endurecem o seu coração e dizem, não, eu creio. Não, eu creio assim. Você quer seguir assim? Sempre você, eu creio assim. Não, você pensa que crê. O que você está crendo não está de acordo com a palavra. Como disse o irmão também. Ó, irmão, é o seguinte. Eu posso cometer pecado, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso estar errado nisso, naquilo. Mas eu nunca vou negar essa palavra. Você já negou quando você fez isso. Você já falhou no espiritual para ter uma falha aí no seu natural, para pensar uma coisa dessa. Você tem que falhar lá primeiro, porque isso vai refletir aí. Os irmãos estão entendendo? A fé não tem que ficar apenas no intelecto. Não é apenas dizer amém. Você tem que dizer amém, você tem que confessar. Com certeza. Mas essa fé tem que te transformar. Ela tem que te mudar de dentro para fora. Você não fica prostrado diante dessas coisas, meu irmão. A ceia aqui é isso. A ceia também representa isso. Quando você faz isso, sabe o que você está falando? Você está falando quando você vem à ceia. Jesus morreu no meu lugar e eu creio nisso. O que você está dizendo aqui? Aí eu te encontro amanhã do mesmo jeito? Ou em outras palavras, não é apenas fé. Não, a fé te transforma, a fé te regenera, a fé te muda. A fé faz isso. Não é apenas uma confissão correta. Você vai confessar aquilo até que a sua vida transforma. Mas para isso você precisa ter uma compreensão, tá vendo? Tudo bem, nós chegamos lá. Estou acabando. Aí então é quando você faz isso, tá? Então Deus vai mostrar para você o quê? Você é um filho. Você é uma filha de Deus.
Amém? Você crê que é um filho, uma filha de Deus? Diga amém. Amém. Se você crê, se você não crê, não precisa dizer. Se você crê que é um filho de Deus, então o que Deus vai dar para você? O que Deus vai fazer com você para te aperfeiçoar? Ele vai mostrar para você se você realmente está crendo ou se você apenas está pensando que está crendo. Ele vai fazer isso com você. E quando ele fizer isso com você, mostrar para você que você pensa que crê, então aí é onde ele está te dando a oportunidade. É aí é onde você vai começar, então, mas peraí, eu estou pensando que crer, é assim, eu estou fazendo assim? Então eu preciso crer de verdade. Eu pensei que eu cria, mas eu não estou crendo. Eu não estou crendo. Não, a coisa é assim, eu não estou vendo, eu não vejo. Mas você olha e vê, realmente. Está vendo, meus irmãos? A questão é essa. Deus mostra para você se você está crendo ou se você está pensando e crê. Paulo chega a dizer, todos os dias somos levados, somos como ovelhas que... como que é? Todos os dias morremos pelo Senhor, somos levados como ovelha ao matadouro. Todo dia morremos. Quem sabe hoje não é um dia para você morrer? Quem sabe hoje não é um dia para você dizer, até aqui eu pensei que eu cria. E quando alguém me pergunta se eu sou crente, eu digo que sim. Quando alguém me pergunta se eu creio, eu digo que sim. Mas realmente, eu penso que Deus me mostrou hoje que eu penso que estou crendo. Vamos crer nele? Amém? Amém. Glória a Deus. Você entendeu isso aqui, meus irmãos? A ceia do Senhor está aqui, a ceia não é nossa. Nós queremos fazer isso aqui porque nós cremos de verdade. Nós estamos dando a nossa vida por isso. O irmão perguntou para mim, então você não tem raiva de ninguém. Então você não guarda a mágoa de ninguém. Eu falei, como eu vou guardar a mágoa de alguém e dizer que sou servo de Cristo, meu irmão? Como vou dizer que eu conheço a Jesus, que eu tenho uma comunhão com Jesus, que eu amo a Jesus, com raiva de alguém? Por que Jesus ficou com raiva? Mas ele era Jesus, né? Se você tem isso em seu coração, nem se aproxime daqui. Nem faça isso. Agora, se você tem isso em seu coração e você viu que realmente você não está crendo, creia agora de verdade. Comece a crer. Fala, Senhor, eu creio, Senhor, eu vou fazer isso pela fé. Saia daqui e fala, Senhor, eu vou fazer isso, mas eu quero que isso produza alguma coisa. Eu quero que isso produza. Né? Como eu disse para vocês, a ceia é isso. Você está dando um testemunho de algo que já aconteceu. Então luta para viver uma vida digna daquilo. Ninguém é digno por si mesmo, não há dignidade. Mas esse poder, ele faz isso conosco. Ele nos transforma, ele muda a nossa vida. Amém? Amém. Os irmãos compreenderam isso? Vamos nos colocar de pé, vamos falar com o Senhor. Amém, meus irmãos? Nesse momento, enquanto falamos com o Senhor, Ele é o teu Pai, Ele tem disciplinado você. Ele tem trago a você, nessa hora, uma palavra que em nenhum outro lugar no mundo você vai encontrar. Isso é nesse Espírito. Tudo que você faz, você é guiado por um Espírito. Quando você está num jogo, você entra no Espírito do jogo. Quando você está no vício, você entra no Espírito do vício. Quando você entra naquela dança, você entra no Espírito da dança. Quando você entra em Cristo, você entra no Espírito do que Deus está fazendo. Vamos entrar no Espírito nesta hora. Vamos reconhecer que Deus está aqui para nos moldar, para nos transformar, para nos corrigir, meus irmãos. E se Ele tem feito isso conosco, não é para que nós nos sintamos mal, qualquer coisa assim, não. Mas é para mostrar para você que você é um filho, você é uma filha. E Ele está trazendo a correção a você. Não existe essa correção dentro do unicismo. Não existe a correção da palavra nas denominações. Mas Deus tem trago esta correção para nós. Você crê nisso? Amém. Vamos falar com Ele nessa hora. Querido Deus e Pai Celestial, eu peço a Ti, Senhor, que a Tua bondade, que a Tua graça, que a Tua misericórdia, nesta hora, nos purifique de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo foi derramado no Calvário em nosso lugar, Senhor, para que fôssemos novas criaturas, Pai. Mas nós não podemos separar o sangue de Cristo
da tua palavra, porque o sangue era a vida daquele corpo, Pai. Assim como o Espírito é a vida da palavra, nós não queremos elas apenas marcadas em folhas, mas como disse, Senhor, o teu servo, escreverei em seus corações a minha lei, e ali eu colocarei, Senhor. Ó Pai, o Senhor tem feito isso conosco, tem colocado isso em nosso entendimento. Nos ajude, Senhor, que isso não fique apenas no nosso intelecto, Senhor, mas nos ajude a nos entregar sem reservas para Ti, Pai, sabendo que o Senhor está vindo a qualquer hora, Senhor, e que é muito tarde. Nos ajuda a ver estas coisas, Senhor, e deixar tudo de lado, e buscar primeiramente o reino de Deus, sabendo que o reino de Deus é o Espírito Santo de Deus, dentro de nós, Pai, nos dando paz, gozo e alegria, Senhor. Nos ajuda a ver estas coisas que estão além das coisas do mundo, nos ajuda a ver as suas coisas que estão além das nossas coisas, a sua vontade que está além da nossa vontade, porque a sua vontade é melhor para nós, Pai. Nos ajuda, Senhor, a compreender e viver por Ti e por estas coisas que são os Seus juízos. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nos atende aqui para a Tua glória, Senhor. Amém, Jesus. Amém, meus irmãos?